Bom dia, estou aqui novamente para juntos nós examinar a palavra de Deus e para que nós chegue, num objetivo, num só propósito, que é poder estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, é por isso que eu estou fazendo esses vídeos. E olha só, esses vídeos que eu vou fazer vão ser pequenos. Eles não vão ser vídeos assim de 1 hora de tempo, 2 horas de tempo. Até porque eu sei que as pessoas hoje quase não têm tempo para estudar a palavra do Senhor, para ler, não é verdade? Hoje a vida das pessoas está uma corrida de tal forma, não é verdade? Então, os vídeos vão ser pequenos. Mas embora seja pequeno, eles vão ser bem objetivos, bem claro, certo? Embora seja pequeno, eu vou tentar explicar ao máximo possível o que eu creio que seja a verdade também, né? Porque é importante falar a verdade. Eu não posso citar qualquer coisa da minha cabeça, do que eu ouvi alguém dizer. Não, eu tenho que citar aquilo que está aqui contido na palavra do Senhor, certo? Então, também eu vou tentar falar de algumas coisas que está acontecendo aí fora, de algumas doutrinas, de alguns ensinos que estão sendo pregados também, certo? Então, ao mesmo tempo, eu vou tentar mostrar a verdade contida na palavra de Deus e, ao mesmo tempo, também eu vou mostrar onde está o erro em que está acontecendo, né? O erro não está nas pessoas, e sim nos ensinamentos que estão sendo pregados aí, certo? Então também digo que eu não sou dono da verdade, mas eu procuro analisar e estudar, porque é ela que liberta, ela que salva e ela é Cristo também. Amém? Então eu vou fazer uma pequena oração para a gente receber o Espírito de Deus e dar continuidade na nossa leitura aqui, né? Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que nós vamos poder desfrutar da Tua palavra. Ô Pai amado, que a gente venha juntos esquecer na graça e no conhecimento do Teu Filho e nos ajuda, Pai, nos revela, Pai, os mistérios escondidos nessa Tua palavra. Porque aqui está, Senhor, aqui está a pérola escondida, a qual nós devemos cavar para poder encontrar. Essa pérola é Cristo. Nos ajuda a encontrá-la. Em nome de Jesus, ô Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém. Então olha só, quem viu o último vídeo meu, sabe, né, que eu vou estar sempre falando de Jesus, para a gente conhecer mais Ele. E hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto. Olha só, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, está assim, ó. Mateus 16, certo? No capítulo 16, do versículo 13 em diante, diz assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então olha só, Jesus está andando com os discípulos ali pelo lado de Cesareia, a cidade lá. Então, uma hora Jesus para com eles e vai fazer uma pergunta para os discípulos. Ei, discípulos, o que é que vocês ouvem falar de mim? O que é que o povo diz ser eu? Para o povo aí, quem sou eu? Então, Jesus Cristo faz essa pergunta para os discípulos, não é verdade? Então, aqui no versículo 14, os discípulos vão responder, está escrito aqui, ó. E eles responderam: ah, Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias,
algum dos profetas. É isso que o povo está falando de ti aí, Jesus. Eles estão falando que tu é um desses profetas aí, certo? Então, os discípulos respondem isso para Jesus. E agora Jesus vai continuar a perguntar algumas coisas por discípulo. No versículo 15 agora, mas vocês, continuou ele, quem dizes que eu sou? Ou, vou resumir aqui, agora Jesus Cristo vai perguntar por discípulos. Tá bom, vocês ouviram aí falar, o povo falar que eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou um dos profetas aí. Agora eu quero saber com vocês, discípulos, vocês que me seguem, vocês que não saem do meu pé, vocês que andam comigo, o que vocês pensam que eu sou? Quem sou eu para vocês? Jesus faz essa pergunta por discípulos. E vai levantar um discípulo e, né, o mais afoito, né, Simão Pedro, ele vai dar uma resposta. Olha só, no versículo 16, Simão Pedro vai dar a resposta. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Olha a resposta que Pedro deu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então no versículo 17, Jesus vai falar para ele assim, olha. Então Jesus afirmou, bem-aventurado tu és, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu, esse te revelou. Ou seja, Jesus ficou muito alegre com essa resposta que Simão Pedro deu. Ele falou aquilo que Jesus queria ouvir de verdade. Ele respondeu de fato o que Jesus queria ouvir. Tá entendendo? Então Jesus ficou muito alegre, porque não é fácil as pessoas responderem isso. Se você perguntar para alguém, ou se você perguntar para você mesmo, quem é Jesus? O que será que você vai responder? Eu acredito que vai passar muita coisa na sua cabeça. Mas você não vai responder isso como Simão Pedro respondeu. Porque isso que Simão Pedro respondeu não veio da cabeça dele. Veio da onde? Do céu. Veio do Pai, o Criador do céu e da terra. Veio do Pai a resposta. Ou então, a resposta que Simão Pedro deu foi uma resposta divina. Foi uma resposta que veio direto de Deus ao coração de Pedro e saiu pela boca de Pedro. O que? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus perguntasse para você nesse momento, e Maria e João, quem eu sou para você? Olha só, a resposta é simples. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito simples isso. É simples ou não é? Mas já, no decorrer do estudo aqui, a gente vai ver que não está mais muito simples. A gente vai ver que não está fácil de responder isso aqui. Já a gente vai entender isso. Vamos ler também no livro de João, capítulo 3, no versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Se eu não me engano, é um texto bastante conhecido. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Certo? Então olha só. No 18. Quem nele crê não é julgado. O que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. Então olha só, a gente vê aqui, certo, que Deus ama o mundo, ou seja, as pessoas do mundo, né? Que Deus não vai amar o mundo, Ele vai amar as pessoas que estão nele. Então Deus ama tanto a gente, amou tanto a gente, que enviou o Filho dele, certo?
para que nós não pereça, mas nós tenha a vida eterna. E interessante que também, quem crê no Filho, como diz aí, nós lemos, né? Quem crê no Filho tem a vida e não é julgado. Agora, quem não crê no Filho não tem a vida e também já está condenado. Ou seja, quem tem o Filho. Lembra que Simão Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Tá vendo como está em harmonia com aquilo que Pedro respondeu para Jesus? Tem que estar em harmonia, nós temos que estar falando do mesmo assunto. Embora que seja com outros textos, mas nós temos que estar falando do mesmo assunto. Nós não pode fugir do assunto a qual nós estamos abordando, certo? Então olha só, eu vou ler aqui também no livro de João, capítulo 3, no versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Olha o Pai chamando Jesus de Filho. Vou ler também o 34. Está escrito assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Ele está falando de quem? Está falando de Jesus, que falava as palavras do Pai. O Pai estava sempre com Jesus na mente, no coração, em espírito. Ou seja, aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus pregava, não vinha da cabeça dele, vinha do Pai. Por isso que quando Jesus falou, Simão Pedro, bem-aventurados tu, porque a resposta que tu me deu veio do Pai. Não veio de ti não veio da tua cabeça, tu não chutou não, veio direto do céu. Né? Então, Simão Pedro, né, deu uma resposta divina, olha só. Então, assim mesmo era Jesus também, quando ele pregava, né, quando ele dava aqueles sermões lindos, né, aquelas pregações maravilhosas. Não era ele que falava, era o Pai não encarnado nele. Não encarnado nele, escuta, não encarnado nele, mas sim em espírito. A presença do Pai estava nele. Assim como naquele momento a presença do Pai se fez em Pedro e Pedro deu aquela resposta divina. O Pai estava sempre se fazendo presente na mente e no coração de Jesus e ele sempre estava pregando aquelas lindas pregações divinas que não era dele. Ele não falava de si mesmo, ele falava aquilo que ele aprendia do Pai. Vamos ver também Mateus capítulo 3, versículo 11. A gente vai ver também o textinho lá. Mateus capítulo 3, versículo 11. Olha só. 3, 11 não, meus irmãos. No versículo 17. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Isso aqui foi no batismo, tá? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, e a gente sabe que aparece uma voz falando, né? A gente ouve uma voz falando: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me alegro. Essa voz era do Pai. E ela fala para as pessoas ouvirem lá: esse é meu filho. Ou seja, Deus já estava mostrando que aquele homem que estava sendo batizado era o Filho de Deus. Amém? Isso aqui é muito simples. Eu poderia mostrar vários textos afirmando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o unigênito do Pai, único gerado. É isso que significa unigênito, certo? Então, eu poderia aqui mostrar vários textos afirmando isso daí, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas, como eu estou te falando, eu já falei no começo do vídeo, eu não vou fazer um vídeo muito demorado, porque as pessoas hoje não têm tempo de estudar mais a palavra de Deus, não é verdade? Então, eu vou tentar resumir agora quais são as mentiras que não deixam você acreditar nisso, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, unigênito gerado. Eu vou te falar agora quais são as doutrinas, os ensinos que de repente pode estar na sua mente e você nem sabe. De repente os ensinos do inimigo podem estar na sua mente e você não sabe.
e agora você tem a oportunidade de conhecer a verdade. Ou seja, nesse momento agora eu vou te revelar por que o inimigo não quer que você creia nisso, não quer que você pregue isso. Ou seja, existe grandes mentiras sendo pregadas aí, certo? Grandes ensinos que o inimigo está espalhando na face da terra. Eu vou voltar aqui para o Mateus capítulo 16. Olha só, onde a gente começou foi Mateus. Mateus capítulo 16, naquela pergunta que Jesus faz. Olha só, se você diz que é um seguidor de Jesus, você diz que serve ao Senhor, e você também aí que está me vendo, né, nesse vídeo, está ouvindo o que eu estou pregando aqui, de repente um dia você vai servir ao Senhor, né? Você não serve hoje, mas um dia você sabe que você vai servir, na verdade. Você é daqueles que fala assim, eu não sirvo agora, mas um dia eu vou servir, certo? Então esse vídeo é para você mesmo. De repente, um dia você querer servir a Jesus Cristo, não esqueça, ele vai te fazer a mesma pergunta. Quem sou eu para você? Foi aqui que nós lemos no livro de Mateus, certo? Então Jesus, no versículo 15, né, do capítulo 16, vai dizer assim: mas ele continuou a perguntar, quem sou eu? Então Jesus faz uma pergunta para você. Quem sou eu? Jesus está fazendo uma pergunta. Quem sou eu para você? Você vai responder o quê? Me diz, você vai responder o quê? Eu posso até chutar o que você vai responder, porque é isso que eu escuto das pessoas, certo? E vejo também as pregações dos grandes pastores que existem hoje, de nome, né? Não vou citar nenhum nome aqui, mas eu vejo aí várias pregações de grandes pastores e eles falam a mesma língua também. Todo mundo parece que fala a mesma língua. Todo mundo aprendeu da mesma fonte, mas não aprendeu daqui. Eu vou te falar o que as pessoas estão ensinando. Se hoje Jesus perguntasse para você, quem sou eu? Com certeza você ia pensar assim, não, Jesus é Deus. Olha aí. Não, Jesus é o Espírito Santo. Olha aí. Certo? Então, olha só. Não é verdade? A primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Que Jesus é Deus. Então, já de cara, não ia ser a resposta que ele queria ouvir. Ele queria ouvir você falar, Jesus é o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o unigênito gerado do Pai. É isso que Jesus ia querer ouvir de você. Certo? Porque se não foi isso que Jesus ouviu de você, infelizmente a resposta que você deu para Jesus, afirmando que ele é um Deus, que ele é um Espírito Santo, se você afirmar uma dessas coisas aí, ou outra coisa, né, afirmar que ele é um profeta também, porque tem gente que diz até hoje que ele era simplesmente um profeta. Então, se você afirmar qualquer coisa que não seja isso que Jesus quer ouvir, o que Jesus quer ouvir? Jesus quer ouvir que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é que significa o Messias, o enviado do céu para a terra. Por isso que Deus enviou. Se ele enviou, ele veio de algum lugar do céu, né? Ele é enviado, significa o Messias que veio do céu e está entre nós hoje. Ele está entre nós hoje, como assim? Em espírito. A presença dele permanece em mim, em você, se você crê, certo? Então olha só, o que é que Jesus quer ouvir de você? Que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que isso venha a ser gravado no teu coração. Porque o inimigo vai dizer que não. O inimigo vai dizer aí fora que ele é Deus encarnado. Olha só, não é a resposta que Jesus quer ouvir. Porque Jesus não é isso. As pessoas vão dizer que Jesus Cristo, ele é o Espírito Santo. Ele é o próprio Espírito Santo. Também não é isso. As pessoas vão dizer que Jesus Cristo faz parte de uma trindade.
Também não é isso. As pessoas vão dizer, como eu já falei, vão dizer que ele é simplesmente um profeta. Também não é isso. Então, pode vir várias respostas que você, ou então as pessoas dão aí para Jesus. Pode vir várias respostas na cabeça. Ah, tu é isso ou aquilo. Mas não é a resposta que Jesus quer ouvir. Lembra, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é uma pessoa separada. Tem o Pai e tem o Filho. Ele não é um ser encarnado em outro ou em outras pessoas. Se nós tivermos isso na nossa mente, nós estamos indo para o lado errado. Nós estamos negando essa filiação entre pai e filho. Negando filiação entre pai e filho. Eu lembrei de um texto agora. Lá nas cartas, nas epístolas de João, tem um texto falando sobre isso. Que tem pessoas aí negando o pai, negando o filho. Interessante. Olha só. Glória a Deus. Deus está nos conduzindo. Olha só. A primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 18 em diante. Eu vou já acabar. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, já é a última hora. Então ele começa a falar dos anticristos, do anticristo que está vindo. Mas agora também já tem muitos anticristos. Agora também já tem muitos anticristos se fazendo anticristos. Já está vindo aí o anticristo, mas também ao mesmo tempo já tem anticristos. Nós pode ser até um deles e não sabe, quer ver? Olha, no versículo 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é um dos nossos. Os anticristos, eles vêm de dentro da igreja. Da onde foi que saiu o traidor de Jesus? Veio da mesa daqueles que comiam com ele. Ou seja, o traidor, o anticristo, às vezes ele é nosso amigo, certo? E a gente não sabe. Daqueles que servem a Jesus que eu estou falando. Principalmente, pense nesse aspecto. Então, olha só. No versículo 20. E vocês possuem a unção que vem do santo. E todos têm conhecimento. Ou seja, todos têm conhecimento. Diz a palavra do Senhor que no dia do juízo nenhum vai ser tomado. Vai poder dizer também que nós vamos ser inocentes. Ou seja, nenhum vai ser tomado como inocente. Nós temos conhecimento. Está aqui, ó. Se nós quiser, está aqui. Então vamos lá. No versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes porque saibais. Porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Está derrubando por terra as mentiras que são pregadas, os ensinos, as doutrinas que são pregadas aí. Olha só, vai começar a falar. No versículo 22 em diante, preste bem atenção. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Não era isso que a gente estava falando agora? Que quando a gente não sabe responder quem é Jesus Cristo, na verdade também a gente está negando o Pai e o Filho. Porque, olha, 22, no versículo 22 de novo, vou ler de novo. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Lembra, Simão Pedro fez aquela pergunta, Jesus Cristo fez aquela pergunta e Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou que ele era bem-aventurado, porque aquela resposta veio do céu, veio do Pai. E Simão Pedro, né, ele ouviu do Pai e respondeu para Jesus, certo? Que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Mas tem gente aí que não está respondendo a mesma coisa. Tem gente que está dizendo aí que Jesus não é o Cristo. Como assim? Olha só. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai
e o Filho. Se nós negar, se eu ou você negar que Jesus é o Filho unigênito, literalmente, se nós negar que ele é o Filho de Deus, literalmente, a gente está negando essa filiação entre o Pai e Filho. Ou seja, se eu negar essa filiação entre Pai e Filho, já era. Eu tô sendo um anticristo. Como assim? Se eu afirmar que Jesus é o próprio Deus, encarnado um no outro, eu estou negando essa filiação, porque eu estou dizendo que eles são a mesma pessoa, dois e um. Tá entendendo agora? Então, se eu disser que são duas pessoas ao mesmo tempo, unificada, encarnada, eu estou negando essa filiação. Porque a filiação é duas pessoas, o pai e o filho, duas pessoas distintas, separadas uma da outra. Aí eu não estou negando o pai e o filho. Se eu estou colocando eles distintos, eu não estou negando o pai e o filho. Porque eu estou vendo o pai e também estou vendo o filho. Mas a partir do momento que eu digo que eles são uma pessoa só, eu estou negando o pai e eu estou também negando o filho. Porque estou dizendo que existe um ser que não existe. Olha só, eu vou estar afirmando que existe um ser que não existe. Então cadê o pai e o filho? Sumiu. Então, olha só, isso parece ser besteira aos olhos de quem nunca viu esse tipo de mensagem. Mas isso é muito sério. Se você perguntar para as pessoas hoje quem é Jesus Cristo, eles não vão responder que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Vão dizer que ele é o próprio Deus encarnado, vão dizer que ele é uma trindade, vão dizer que ele é o Espírito Santo, ou seja, vão estar negando essa filiação entre pai e filho. Se negarem essa filiação entre pai e filho, estão negando Jesus e também negando o pai. Aonde o inimigo quer chegar é aí, tá entendendo? Então, nós temos que ser libertos com a verdade, né? No versículo 23, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. É como eu estou falando, eu não posso negar o filho, dizer que o filho é o próprio pai. Eu vou estar negando o filho se eu dizer isso, se eu falar isso. Então, olha, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Mas aquele, olha só, mas aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Então, se eu conseguir ver que o filho ele é separado do pai, eu estou vendo o filho aqui, agora eu estou conseguindo ver, porque eu separei ele do pai, certo? Então, se eu confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus literalmente, eu vou também poder ver o pai, aquele que gerou ele, certo? Por que eu falo literalmente? Tem gente aí que está pregando e ensinando que Deus se fez o Filho encarnado, ou seja, que Deus se transformou no Filho aqui na terra. Então, eu estou fazendo teatro com Jesus Cristo. Então, eu não estou dizendo que Jesus Cristo era de fato Filho de Deus. Então, ele se fez filho, então é um teatro isso, meus irmãos, meus amigos. Se ele se fez filho, então, de fato, não é o Filho de Deus. Eu estou afirmando que ele não é. Eu estou falando que ele se fez, né? Que o próprio Pai se fez o Filho. Se eu afirmar isso, é um teatro. Teatro não existe, não é de verdade, certo? Tudo é um engano. É isso que o inimigo quer fazer comigo, com você, quer nos enganar. Ele não quer dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus literalmente. É aí, meus irmãos, que o inimigo quer chegar. Por isso tem muitas pessoas hoje que não conseguem se libertar. Tem muitas pessoas hoje que não conseguem ter uma vida transformada. Tem muitas pessoas hoje que não conseguem dar o bom testemunho, porque não conheceram o Filho de Deus. Conheceram um ser que não existe, que inventaram na cabeça deles, né? Então o inimigo está aí inventando doutrinas e ensinos na nossa cabeça. Ele quer colocar na nossa cabeça uma confusão para a gente não chegar na plenitude de Cristo. Olha, lá em Efésios, eu vou terminar, no livro de Efésios, eu vou terminar lendo um texto muito bom, cadê? Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e tendo pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Então, a palavra nos revela que nós temos que ter o pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso que nós estamos analisando, examinando, não é besteira. É um negócio muito sério que está acontecendo há muito tempo já. Há muito tempo está acontecendo isso. Então, os filhos de Deus já começaram a se unir. Aqui no Brasil, existem várias pessoas que também estão pregando essa mensagem, embora seja pouco, mas estão pregando essa mesma mensagem que eu estou pregando, né? Eu pensava que eu estava sozinho quando eu passei a acreditar nessas coisas, mas Deus falou no íntimo do meu coração, assim como Ele falou para Elias lá naquela época lá que Elias estava achando que estava sozinho. E Deus falou com Elias: Elias, tu não está sozinho, ainda tem 7.000 aí que não se prostraram a Baal. Assim também Deus fala no íntimo do meu coração. Quando eu penso que estou sozinho com essa mensagem, Deus fala no meu coração que ainda tem 7.000 por aí espalhados, que ainda não se prostraram a Baal, né? Então, eu não estou sozinho. Se você creu nessa mensagem, creia que você também não está sozinho. Pregue essa mensagem. Estude essa mensagem. Olha, no versículo 14, fala assim, olha, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e elevados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induz ao erro. Então, quando a gente conhece Jesus como sendo Filho de Deus literalmente, não aquele que se fez Filho de Deus, a gente passa agora também a não ser como meninos agitados, que creem em qualquer coisa, que dá amém, né, que dá glória a Deus por qualquer coisa. Nós não vamos ser mais como esses meninos assim, iludidos facilmente por homens que induzem-nos ao erro. Nós não vamos mais ser assim. Quando nós aprendemos de fato quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele passa agora a nos libertar e nos ensinar várias coisas. E Ele está me ensinando cada dia mais, para a honra e glória do Senhor, né? Então, eu também acreditava em qualquer coisa dava amém, qualquer coisa dava glória a Deus. Não sou mais assim. Glória a Deus. Jesus está me libertando cada dia. Ainda tem muitas coisas ainda que eu creio que seja errado, mas Jesus vai me libertar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Ele que quer nos libertar e nos levar para o Pai, certo? Nós não temos moral para falar com o Pai diretamente, por isso que Deus enviou seu Filho, para que nós, por Ele, pudéssemos falar com o Pai, certo? Jesus é uma ponte que nós temos que passar por ela para chegar no outro lado, certo? Então as pessoas hoje querem tirar a ponte e querem atravessar na marra o outro lado. Não é assim. Nós temos que respeitar o Filho de Deus para poder chegar no Todo-Poderoso que é o Pai. Outra hora e outro estudo e outra mensagem eu vou tentar explicar mais sobre o Pai também, né? Mas no momento eu quero gravar vídeos e mais vídeos sobre Jesus Cristo. As pessoas não conhecem Ele. Talvez você não conhecia, agora você está passando a conhecer. Dê glória a Deus, porque você é um bem-aventurado, né? Então, é isso aí. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele não é aquele que se fez, não. Ele é literalmente. Amém. Não deixe o inimigo tirar isso de você. Amém? Glória a Deus.